O presidente Lula participou hoje por videoconferência daquela reunião presidencial da cúpula do BRICS aqui em Kazan, lá em Kazan, na Rússia. Ele iria participar presencialmente, mas cancelou depois daquela queda no fim de semana. Ele fez um discurso curto, de pouco mais de 7 minutos, foi antecedido pelo presidente do Egito e seguido pelo presidente da Etiópia. A gente tirou um trechinho em que ele fala sobre o confronto, né, os conflitos, na verdade, que existem ao redor ali de Vladimir Putin. Ele estava diante do próprio presidente russo, que está no comando rotativo do bloco, e falou sobre a importância do combate às mudanças climáticas, defendeu a taxação dos super ricos e fez uma crítica, ainda que discreta, à guerra na Ucrânia, ao falar sobre a necessidade de saídas negociadas para os conflitos no leste europeu e no Oriente Médio. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Eliane, gostaria de te ouvir sobre a avaliação dessa manifestação do presidente que acabou acontecendo mesmo, né? Pois é, ontem à noite ainda havia dúvidas se o presidente Lula teria condições de participar. Por quê? Por causa do fuso horário, né? Essa videoconferência foi de madrugada, o presidente acabou de tomar um tombo, né? Tá de repouso. Então estava ali uma dúvida se o presidente Lula teria ou não condições de fazer a videoconferência. Mas como os exames têm dado que o quadro está estável, não teve nenhuma evolução dos sangramentos, etc., ele foi liberado para fazer e fez o que já estava esperado. O Lula usou essa reunião dos BRICS, que tem China e Rússia, né, para mandar seus recados em relação às duas guerras. O recado mais duro, como sempre tem sido, foi contra Israel. Aliás, uma curiosidade, ele não citou Israel, né, com quem o Brasil está rompido tecnicamente, já que não tem embaixador em Tel Aviv, né? Então, o Lula, essa expressão, uma expressão muito grave, foi usada pelo presidente Erdogan da Turquia, numa reunião da ONU, mas o Lula encampou uma expressão muito, muito grave de que Gaza foi transformada no maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. É muito, muito doloroso o que está acontecendo lá e o Lula sempre foi crítico. É aquela história, o Israel tem direito a se defender, o mundo inteiro reconhece, mas acabar com Gaza, destruir Gaza e massacrar crianças e mulheres e civis em geral, realmente é complicado, né? E, além disso, o Lula também mandou um recado muito sutil, porque ele não quer bater de frente com a Rússia, mas de que é necessário negociar. E é um recado duplo, portanto. Duplo porque é para a Rússia, que é a anfitriã do encontro dos BRICS, da cúpula dos BRICS, e também para o outro lado, né, para a Ucrânia, onde o Zelensky não aceita fazer nenhum tipo de concessão na negociação. São duas guerras que, como Lula disse, têm potencial para se transformarem em guerras globais. Ou seja, era esperado. Agora, qual o efeito disso? Nada. Na verdade, o Lula deu uma posição que não é só dele, mas é uma posição do Brasil, da diplomacia do Brasil. Mas de efeito, vamos dizer assim, praticamente nulo, né? Sim. Mas outro aspecto aqui também dessa reunião lá na Rússia, Eliane, o Brasil vetou a entrada da Venezuela e da Nicarágua no grupo dos BRICS, inclusive com o Maduro, que chegou de surpresa ontem lá à Rússia.
Chegou depois, né, Eliane? Depois. Pois é. Barrado no baile. Tudo que acontece com Nicarágua, com Venezuela, com Ortega, com Maduro é excepcional, fora de todos os, vamos dizer, quadradinhos da política externa e da política interna, né? Então, o Brasil, que seria o principal avalista da entrada da Venezuela e da Nicarágua, disse não vou avalizar, por motivos mais do que óbvios, né? E mostrando que o Lula cansou, né? A paciência do Lula com o Maduro se esgotou, porque o Lula teve enorme desgaste interno, a Venezuela virou uma questão interna, de política interna também, né? O Lula teve enorme desgaste para defender a Venezuela, o Maduro, recebeu o Maduro como chefe de Estado, honras, etc. E isso só leva cacetada do Maduro e até do procurador-geral da Venezuela, que diz que o Lula, depois da prisão, virou agente da CIA, a serviço dos Estados Unidos. Ou seja, tudo que diz respeito à Venezuela e à Nicarágua é fora da caixinha, né? O Lula vetou por motivos óbvios. A Venezuela vai desequilibrar os BRICS, iria desequilibrar os BRICS, né? A Nicarágua nem se fala, né? E como eles estão aqui na região do Brasil, o Brasil tem direito a veto. Mas a questão principal nesse momento é que o Brasil, além de rejeitar os dois países, né, que são ditaduras, claramente ditaduras, o Brasil também tem resistências à ideia de continuar ampliando sem fim os BRICS. Os BRICS que acabam de acolher novos, originalmente BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Depois veio a África do Sul e agora outros parceiros. Quem? Vejam bem, Irã, o maior adversário de Israel no mundo. Egito, país árabe. Emirados Árabes, também árabe, né? A Etiópia, que é um dos países que tem mais desigualdade do mundo. Então é complicado. E além disso, a Arábia Saudita, que além de árabe também é uma ditadura. Então o Brasil quer primeiro discutir qual é o formato das novas adesões, as novas parcerias, né, até onde eles vão ter poder, até onde eles vão poder ter poder de veto e de voto, né, ou seja, está empurrando com a barriga. Agora, o Maduro chegar lá, realmente essa foi demais. O Maduro chegou de surpresa, surpreendeu todo mundo. Por quê? Porque ele é claramente aliado da China e da Rússia. A Venezuela é uma ponta de lança para a entrada de equipamentos militares, armamento da Rússia no Brasil, na América do Sul, e também é um grande parceiro da China. A China que está ultrapassando o Brasil no fornecimento de matérias-primas de comércio aqui na região. Uhum. Apareceu lá, imagina o piloto informando assim, a torre lá de Kazan, chegando o avião presidencial aqui, Maduro a bordo, vai descer. Mas não tinha mais o que se fazer, a decisão já estava tomada. Eliane, o ano no Supremo Tribunal Federal. O que sobra ainda para esse fim de ano no Supremo? Praticamente nada, né? Porque as questões mais polêmicas não envolvem julgamentos no plenário. Por exemplo, a guerra com a Câmara dos Deputados e com o Congresso em geral, por causa daquelas 4 propostas que caracterizam uma ingerência inconstitucional do legislativo sobre o judiciário. Mas tem um processo que está caminhando, não para esse ano, mas está ganhando agora
tração, que é o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O Alexandre de Moraes, que é o relator, ele deu mais 60 dias para a Polícia Federal continuar as investigações. Lembrando que nesse caso não tem prazo, né? Os prazos vão sendo dilatados sem fim, né? Não tem um prazo final decisivo. E por que o Alexandre de Moraes deu mais 60 dias? Aqui eu vou contar uma informação bem quentinha, que é o seguinte: o celular do... lembra o celular do tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens, o braço direito do Bolsonaro, faz tudo do Bolsonaro? Pois é. Né, ele já era considerado esse celular como peça-chave, como prova decisiva da tentativa de golpe. Tinha ali as conversas, as trocas de mensagens, inclusive com militares, e também tinha ali um rascunho de uma minuta para reforçar o golpe de Estado. Mas, além dessas provas que a gente já sabe, há provas novas, porque o Brasil usou um equipamento novo, um equipamento israelense, que consegue ir mais fundo no rastreamento de mensagens e conversas. E nesse rastreamento novo surgiram mais provas contra Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes deu mais 60 dias para a Polícia Federal, e a Polícia Federal pode entregar ainda esse ano, enviar para a Procuradoria-Geral se vai acatar ou não a denúncia, mas de qualquer jeito não dá tempo disso chegar ao Supremo neste ano. Qualquer decisão será ano que vem. O que o Supremo está decidindo ainda é a questão do foro privilegiado no próprio Supremo sobre ex-presidentes. Se vai para lá, se vai para cá, se vai para lá ou não vai para cá. Mas minhas fontes me informaram que isso não muda nada na ação do Bolsonaro. Por quê? Porque nesse caso não está no Supremo porque ele era presidente, porque ele cometeu esses possíveis crimes como presidente, mas sim porque é golpe de Estado. E quando é golpe de Estado, é inerente ao Supremo Tribunal Federal. É uma ação que corre no Supremo. De qualquer jeito, esse fim de ano a gente vai ouvir muito falar em preenchimento de vagas no STJ, nos outros tribunais, confusões na escolha ali de novos nomes, mas de decisão de plenário está muito difícil. Eliane, vamos falar um pouquinho sobre a eleição aqui em São Paulo. Hoje sai pesquisa Quest, né, com as intenções de voto aqui para a capital paulista. Tivemos uma agenda cheia ontem aqui para cobrir, porque tanto Bolsonaro quanto Geraldo Alckmin, né, estavam aqui como representantes dessa agenda nacional aqui no município. A gente vai ouvir um trechinho do governador Tarcísio de Freitas, que também estava nesse evento com o ex-presidente Bolsonaro, apoiando, né, o nome de Ricardo Nunes nessa primeira agenda, depois de quase 70 dias de campanha, e foi categórico ao afirmar que o candidato à presidência em 2026 é Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o ex-presidente tomou a palavra e disse que o acordo entre eles é sobre a indicação para senadores na mesma eleição. O candidato a presidente é Bolsonaro. E outra coisa, eu sou monotemático, então meu foco agora é a eleição de domingo, 27. O que eu tenho conversado com o Tarcísio? Um nome eu indico, outro ele indica. E essa é a nossa ideia. É dividir, não quero nada para mim. O Tarcísio, 2 nomes são meus. Não, os 2 são dele. Não. E assim sendo, a gente vai buscar fazer um Senado bastante independente, que vai dar equilíbrio entre os poderes. Só isso. E tem também a manifestação da agenda paralela de Guilherme Boulos, que contou com a presença de Geraldo Alckmin. Está
90% da população de São Paulo pela mudança. Nossa candidata foi a Tabata Amaral, que honrou São Paulo, fez uma belíssima campanha e eu fui constituinte. Então, nós criamos o segundo turno, presidente, governador e cidades com mais de 200 mil eleitores, para ter governo de maioria, legitimidade. Então, zera tudo, ficam 2 candidatos e se faz uma nova opção. E a nossa opção é o Boulos. É melhor para São Paulo, melhor para a saúde, melhor para a educação, melhor para a moradia, melhor para a mobilidade, melhor para a gestão. Então eu não estou convencido. Bom, tá aí, Eliane, queria te ouvir então sobre o que pode representar, né, nessa reta final para adesão de eleitorado e o que muda com a presença deles aqui. Pois é um pouco tardio tudo isso, né? O Jair Bolsonaro entra aos 48 do segundo tempo, não vai mudar coisa nenhuma na eleição de São Paulo, nem a favor, nem contra nenhum dos 2 candidatos. Mas eu acho curioso que o Bolsonaro parece que está numa realidade paralela, né? Meio terraplanista, porque ele tem que ficar insistindo o tempo inteiro que ele é o candidato. Em 2026, eu sou o candidato. Ou ele diz assim, o Bolsonaro é o candidato, e os filhos dizem que ele é o candidato, mas só eles falam isso, né? O próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tem lá suas dúvidas, o Tarcísio Gomes de Freitas e a equipe dele também tem suas dúvidas, metade da Câmara dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados também já, enfim, porque o Bolsonaro é inelegível, né? E a quebra da inelegibilidade dele é muito improvável. Eu acabei de falar aqui das ações contra o Bolsonaro no caso do golpe, né? E das novas provas e evidências que estão surgindo. Então, o Bolsonaro nem ajuda a campanha do Ricardo Nunes, nem o Ricardo Nunes estava fazendo nenhuma questão da participação do Bolsonaro, tanto que o encontro deles, né, foi a portas fechadas. Primeiro ali num culto evangélico, depois numa churrascaria em São Paulo, pronto, acabou. Sabe assim, ai que saco, eu tenho que cumprir tabela? O Bolsonaro foi lá e cumpriu tabela, ponto. No caso do Boulos, né, me lembra muito aquela expressão, né, quem não tem cão caça com gato, porque o presidente Lula foi um grande ausente na campanha do Boulos, né? Quando tentou entrar, teve chuva, depois ia entrar de novo, mas aí teve o tombo, e aí entrou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB, que tem importância, sim, tem grande peso em São Paulo, mas vamos combinar, né? Tá meio tarde para tentar mudar voto em São Paulo. O Lula talvez, mas o Lula acabou sendo... ficou fora da campanha, na verdade o Lula ficou fora da campanha, e no final com a ajuda de São Pedro e com o tal do banquinho que resolveu cair na reta final da campanha.